Fala galera, mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai falar sobre notas evitadas e pentatônica. Como utilizar a pentatônica para não precisar pensar em notas evitadas de uma determinada escala sobre acordes do campo harmônico. Vamos lá? Muito bem, caso você não conheça o conceito de notas evitadas, eu vou explicar e a coisa é muito simples. As notas evitadas são, via de regra, as notas que estão meio tom acima das notas da tríade do acorde dessa escala em questão. Então imagina que eu estou tocando, por exemplo, o jônio, que é a própria escala maior, sobre um acorde maior. A minha 11ª ou 4ª da escala, ela vai estar meio tom acima da terça maior, ou seja, essa é uma nota evitada. É uma nota que eu evito repousar e evito tocar essa nota em tempos fortes do compasso, certo? Isso vai fazer com que você tenha uma espécie de um choque, uma sonoridade um pouco desagradável, né? Com relação ao acorde. Eu vou demonstrar isso tudo depois, mas antes a gente vai para a lousa e eu quero que vocês observem na pauta como é que a gente observa isso e como a pentatônica resolve isso acorde por acorde do campo harmônico, beleza? Vamos lá. Bom pessoal, então aqui agora na lousa a gente vai entender um pouquinho melhor como funciona na teoria a questão das notas evitadas de cada um dos graus, de cada um dos modos da escala maior, tá? Então a gente vai entender a partir da informação que eu tenho aqui o nome dessa escala, é o primeiro modo, portanto o nome é jônio, certo? Aqui eu tenho a cifra analítica, que é o primeiro grau com sétima maior, que é a tétrade que esse modo forma, e aqui no tom, dó com sétima maior, certo? Aqui eu tenho as notas da escala, e aqui embaixo eu tenho os graus dessa escala. A partir desses graus eu posso entender quais são os intervalos, considerando que primeiro, segundo, terceiro graus, cada um desses graus não possuindo acidentes, eles representam na verdade os intervalos considerados naturais, que são segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior. Se houver algum acidente, a gente vai alterar esse intervalo a partir do acidente, tá? Então vou limpar a lousa para a gente poder seguir com a explicação. Então, a partir da escala do modo jônio, a gente vai observar quais notas estão meio tom de distância das notas da tríade, que por acaso estão em vermelho. As notas da tríade dessa escala estão em vermelho, a gente vai observar quais notas estão meio tom das notas da tríade. Então eu tenho aqui um tom de distância entre a segunda e a primeira, meio tom de distância entre a quarta e a terça, um tom de distância entre a quinta e a sexta. Logo, a minha quarta é evitada, certo? Meio tom de distância da nota da tríade da escala me faz entender que a nota é evitada, certo? Avançando, no dórico eu tenho um tom de distância entre a segunda e a primeira, um tom de distância entre a quarta e a terça menor, ou bemol 3, e um tom de distância entre a sexta e a quinta da escala, logo nenhuma nota é evitada. No frígio, eu vou observar meio tom de distância entre o bemol 2 e o 1, um tom de distância entre o 4 e o bemol 3 e meio tom de distância também entre o bemol 6 e o 5. Então, por ser uma sexta menor, essa nota é evitada, com relação à quinta ela tem meio tom, e esse bemol 9 com relação à fundamental da escala também faz com que ela seja evitada por ter meio tom de distância. No lídio eu vou ter um tom entre a nona e a fundamental, um tom entre a quarta aumentada, note que a quarta aumentada agora, um tom de distância entre a quarta aumentada e a terça maior, e também um tom de distância entre a sexta e a quinta. Logo, também não tenho notas evitadas no lídio. Vamos para o mixolídio e a gente vai encontrar um tom de distância entre o segundo e o primeiro grau, nona e a sua fundamental. Aqui, desculpe, meio tom de distância entre a quarta e a terça maior e um tom de distância entre a sexta e a quinta justa. Logo, a nota que está meio tom de distância da nota da tríade é evitada. No eólio, nós temos um tom de distância entre a nona e a fundamental, um tom de distância entre a quarta e a terça menor e meio tom de distância entre a sexta menor e a quinta. Logo, temos que a sexta é evitada no eólio.
No lócreo, nós temos meio tom de distância, desculpe, entre a nona e o primeiro grau, um tom de distância entre a quarta e a terça menor e um tom de distância entre o bemol 6 e o bemol 5. Então, como a quinta é diminuta aqui, a sexta menor funciona, certo? Logo, apenas a nona bemol é uma nota evitada no lócreo. Lembrando que no lócreo a gente não vai usar pentatônica, ok? Então eu só coloquei o lócreo aqui para estender a explicação até o final, usar os 7 modos. Mas a gente não vai usar pentatônica para substituir a escala no 7º grau. Muito bem, vamos observar agora rapidamente. Aqui no jônio a gente teve o 4º grau evitado. A mesma coisa acontece no nosso mixolídio. Também o 4º grau é evitado. Logo, nas duas escalas maiores, que é o jônio e o mixolídio, as duas escalas maiores que possuem nota evitada, eu observo que a quarta é evitada. Já nas escalas menores, o dórico eu não tenho nada, no frígio eu tenho o 2 e o 6 são evitados, no caso bemol 2 e bemol 6. No eólio eu também observo o bemol 6 evitado, ok? Então, se a gente for agora para a pentatônica e observar quais são os graus da pentatônica, no caso da pentatônica maior a gente vai observar, a gente tem a escala pentatônica maior aqui, a gente vai observar a ausência do 4º grau, certo? Não existe 4º grau aqui e a ausência do 7º grau, ok? Logo, o 4º grau, que era um problema para as escalas maiores, não existe na pentatônica. Isso faz com que todas essas notas, todos esses graus, funcionem muito bem, ok? Portanto, eu posso aplicar a pentatônica maior sobre o 1º grau, sobre o 4º grau e sobre o 5º grau, ok? Do campo harmônico maior, e eu vou ter esses resultados em cada um dos acordes. 1, 2, 3, 5 e 6. Segunda maior, terça maior, quinta justa e sexta maior, ok? Além da fundamental de cada acorde. Se vocês lembrarem, as notas evitadas nas escalas menores eram, por acaso, o 2º grau e o 6º grau. Ambos estão ausentes aqui. Então a gente observa que o 2º grau não apareceu e o 6º grau não apareceu nessa escala. Logo, eu tenho as pentatônicas menores podendo funcionar perfeitamente sobre o dórico, o frígio e o eólio, certo? Então, a pentatônica menor pode ser aplicada sobre o 2º, sobre o 3º e sobre o 6º grau, no tom de cada uma delas. Então veja bem, gente, para todo mundo entender como essa aplicação acontece. Eu posso aplicar a pentatônica de Dó maior em Dó jônio, posso aplicar a pentatônica maior, no caso de Fá maior, a pentatônica de Fá maior no Fá lídio, e posso aplicar a pentatônica de Sol maior no Sol mixolídio. Posso aplicar também a pentatônica de Ré menor no Ré dórico, posso aplicar a pentatônica de Mi menor no Mi frígio e posso aplicar a pentatônica de Lá menor no Lá eólio. Ela funciona para os três modos menores do campo harmônico maior, e assim as pentatônicas maiores também funcionam para os 3 modos maiores, certo? Do campo harmônico maior. Lembrando aqui que notas evitadas são aquelas notas que a gente evita tocar na cabeça de um compasso ou até mesmo repousar nessas notas. Não são notas que não funcionariam em qualquer circunstância, mas são notas que são evitadas porque são notas que geram, em tempos fortes do compasso e também através do repouso, uma sensação de desconforto com relação ao acorde em questão. Tá legal? Agora a gente vai ver um exemplo prático, só para a gente ter uma ideia dessa sonoridade, tá legal? Então legal, agora que você entendeu na lousa a teoria da coisa toda, né? Visualizou através da pauta musical como você enxerga as notas evitadas, como a pentatônica resolve esse problema, vamos ouvir como é que essa nota soa na verdade num acorde. Por exemplo, se você tiver num acorde Dó com sétima maior, a quarta é uma nota evitada, ela está meio tom acima da terça. Se eu colocar essas duas notas para conviver, você vai ver que a sonoridade não é agradável. A mesma coisa a gente pode observar no caso do acorde frígio, quando a gente tem a nossa o bemol 9, né? Então a resultante é essa aqui, ó. Também não funciona.
tá? Então eu estou citando aqui duas notas evitadas para você ver como é que elas soam dentro do acorde. Não é uma sonoridade agradável, é uma sonoridade que gera uma dissonância, no caso uma dissonância de segunda menor com relação à terça do primeiro acorde que eu demonstrei, e no segundo acorde, que foi o acorde frígio, gera uma dissonância de uma segunda menor com relação à fundamental do acorde. Logo a nona bemol estaria meio tom acima da fundamental do acorde. Então essas duas notas são notas evitadas, tá? Eu vou demonstrar agora através de uma passagem rápida pelos acordes do campo harmônico no tom de dó, como você tem a pentatônica resolvendo esse problema. Gente, a minha intenção aqui não é improvisar sobre esta progressão harmônica formada pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto graus do campo harmônico, já que no sétimo grau a gente viu que você não vai resolver com pentatônica, tá? Então eu vou demonstrar simplesmente passando pela escala. A intenção é que você escute a escala toda em cima do acorde, mais do que perceber uma ideia de improvisação propriamente dita. A proposta aqui é didática, tá bem? Então vamos ouvir e vamos ver qual é a resultante da pentatônica sobre cada um dos graus do campo harmônico. Bom, galera, então tá aí, é uma passagem rápida, passando pelos acordes do campo harmônico e demonstrando a escala sobre cada um dos acordes, só para vocês terem uma noção da sonoridade, como a sonoridade das pentatônicas. Tanto as pentatônicas menores nos acordes menores, a pentatônica menor nos acordes menores, quanto a pentatônica maior nos acordes maiores, funciona muito bem, você não tem problema algum e essas notas evitadas acabam não pintando, tá? Mais uma vez, se inscrevam no canal, deixem seus comentários para que eu possa entender as dúvidas de vocês, as sugestões de vocês para os próximos vídeos, tá legal? Ativem o sininho para receber as notificações e curtam o vídeo se o vídeo for interessante para vocês, beleza? Valeu, gente, obrigado, até o próximo vídeo.